Fala, torcedor rubro-negro. Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. Clima quente no CT do Caju. Mudanças, promessas e despedidas no Furacão. Segura essa, torcedor do Furacão, porque o clima nos bastidores do Atlético Paranaense está pegando fogo. A brisa do começo de temporada deu lugar a rajadas fortes de mudanças, reviravoltas e decisões que prometem mexer com o coração da torcida. As histórias que se desenrolam no CT do Caju estão recheadas de tensão, emoção e transformação. E para começar, vamos direto para a defesa, porque o que está acontecendo por lá é digno de manchete. O nome que ecoa nas arquibancadas e nos grupos de WhatsApp é um só: Abraão Lincoln. Com apenas 4 partidas com a camisa rubro-negra, o zagueiro já escreveu sua assinatura na história recente do clube. Foram 40 interceptações em campo. Sim, você leu certo. Uma média de 10 cortes por jogo. Um verdadeiro paredão humano. Um muro de concreto vestindo vermelho e preto. Na vitória por 2-0 contra o CRB, no último domingo na Liga Arena, ele foi o dono da retaguarda. Posicionado, firme, preciso, parecia veterano. Formando um trio com Tobias Figueiredo e Léo, trouxe estabilidade para uma zaga que vinha tropeçando e perdendo confiança. Mas como toda boa história tem 2 lados, enquanto um brilha, outro se apaga. Pelo menos por enquanto. Thiago Heleno, o eterno general da zaga atleticana, vive um momento delicado. Não é lesão, não é rendimento, é bastidor. O que se fala é que o defensor, símbolo de raça e liderança, teve um desentendimento direto com o presidente Mário Celso Petraglia, e isso bastou para colocá-lo fora dos planos. Mesmo com vontade de vestir a camisa, mesmo pedindo passagem, o general está na geladeira. Treina separado, não entra em campo e sua ausência começa a doer na alma da torcida. Será esse o fim da linha para Thiago Heleno no Furacão? Um encerramento frio e silencioso para uma carreira quente e vibrante? Seria essa mais uma daquelas histórias que começam com glória e terminam sem aplausos? Enquanto isso, no setor ofensivo, uma nova chama começa a arder. Estamos falando de Tevez, o jovem atacante de 19 anos que ressurgiu no time de Maurício Barbieri e fez valer cada minuto em campo. Ele entrou com personalidade, substituindo ninguém menos que o camisa 10 e não tremeu. Pelo contrário, brilhou. Deu o passe milimétrico para o gol de Renan Peixoto aos 38 minutos do segundo tempo e cravou sua marca no placar e nos corações. A torcida reagiu instantaneamente. As redes sociais foram tomadas por comentários inflamados. Compra esse garoto logo. Tevez tem que ser nosso. Esse moleque tem estrela. Mas aí veio o balde de água fria. O valor para adquirir o atleta, em definitivo, caiu como uma bomba nos bastidores. 3,5 milhões de euros. Algo em torno de 23,3 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. É um número expressivo. Uma aposta de peso. E agora a pergunta que ecoa entre os corredores da Liga Arena é: o Furacão vai apostar todas as fichas nesse talento? Ou vai deixar a joia escapar por entre os dedos? A diretoria estuda o caso com cautela. O investimento é alto, o potencial do atleta também. Mas o momento do clube é de transição. E decisões assim moldam o futuro. Porque é disso que o Atlético vive. De ciclos. E esse parece ser o fim de um e o início de outro. Ídolos que antes eram intocáveis agora são deixados de lado. Novos nomes surgem com sede de protagonismo. E no meio disso tudo, a torcida observa, vibra, sofre e torce. Porque acompanhar o Furacão nunca foi para quem gosta de mar calmo. Aqui, tudo é no limite. Tudo é intensidade. Enquanto Thiago Heleno vê sua história ser pausada, Tevez tenta escrever a primeira linha da sua com letras douradas. Enquanto Abraão Lincoln se consolida como uma muralha, os bastidores seguem em ebulição. E quem acompanha de perto sabe. No Atlético Paranaense, as histórias não são feitas apenas de gols ou vitórias. São feitas de decisões difíceis, de bastidores quentes, de recomeços inesperados e de finais que ninguém gostaria de ver. Seja no campo, no banco ou na diretoria. Cada movimento gera consequência. Cada escolha desenha o futuro do clube. E é por isso que o momento atual do Furacão merece atenção. Porque algo grande está se formando. Uma nova geração está pedindo passagem.
E o torcedor, como sempre, será parte fundamental dessa virada. Prepare-se para mais capítulos intensos, porque no Atlético, nada é morno, nada é meia-boca, tudo pulsa, tudo grita, tudo vira história. E você vai estar lá para contar. Agora vamos falar sobre o retorno de uma peça que pode mudar o rumo do nosso campeonato. E não estamos falando apenas de números frios, estatísticas de prancheta ou jogadas ensaiadas. Estamos falando de algo mais profundo, de impacto real, de inteligência tática, de técnica refinada e de leitura de jogo que não se ensina em escolinha. Estamos falando de Lucas Esquivel, o lateral que, em apenas 7 minutos em campo, mostrou que voltou não só para jogar, mas para decidir partidas. Mudar contextos. Dar alma a um time que precisava de luz nas laterais. Depois de toda aquela novela envolvendo o River Plate, a possível saída, os bastidores pegando fogo, as especulações, as opiniões divididas na torcida, muita coisa foi dita. Parte dos torcedores queria vê-lo longe. Achava que ele já tinha virado a página. Outros, mais esperançosos, sonhavam com o retorno, com um reencontro entre talento e camisa rubro-negra. E agora, com a bola rolando e as dúvidas no passado, a realidade é simples e direta. Lucas Esquivel voltou. E voltou gigante. Vestindo novamente a camisa do Furacão, ele não precisou de tempo para mostrar ao que veio. Em seu primeiro toque decisivo no jogo, ele não foi burocrático. Não tocou para trás. Não se escondeu. Pelo contrário, enxergou o jogo como poucos. E com uma assistência cirúrgica para Allan Kardec, abriu o placar com a calma de um veterano e a ousadia de quem acredita na própria leitura. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que ele não precisou gritar. Ele não precisou gesticular ou provocar. Ele respondeu com futebol, com visão de jogo, com inteligência emocional e tática. O Atlético entrou em campo com uma proposta diferente. Um time mais leve, mais solto. Com 2 jogadores que pensam o jogo como camisas 10, mesmo sem estarem centralizados, Zapelli no meio e Esquivel pela lateral. E isso, meu amigo, mudou tudo. Zapelli, mesmo em uma noite de altos e baixos, conseguiu organizar o último terço do campo e colocar Kardec em boas condições. Mas a engrenagem mais fina do time estava ali, pelo lado esquerdo. Lucas Esquivel qualificou a saída de bola, organizou o setor defensivo, puxou contra-ataques e participou ativamente dos 2 gols. É raro ver um lateral com tanto domínio de espaço e tempo. Ele pensa o jogo com calma, mas executa com intensidade. Ele faz o simples, mas com sofisticação. A cena do primeiro gol é quase uma pintura tática. O Atlético pressiona alto. O CRB tenta sair jogando, mas Isaac sobe a marcação, pressiona, rouba a bola no meio-campo. Ela cai nos pés de Lucas Esquivel, e nesse momento tudo muda. Ele olha, pensa, calcula, lê o campo inteiro em segundos. Tinha opções ao lado, podia tocar curto, podia segurar, mas não. Ele quebra linhas, rasga a defesa com um passe vertical, enxerga Allan Kardec fazendo o movimento de infiltração e com um toque preciso, milimétrico, coloca o camisa 9 na cara do gol. Gol do Furacão. Gol construído com leitura de jogo. Gol com assinatura de um cérebro em campo. Lucas não apenas participou, ele criou a jogada, comandou o ritmo, transformou o caos da pressão em criação lúcida. Enquanto outros laterais se limitam a correr e cruzar, Esquivel pensa. Ele entrega controle de posse, dá fluidez ao ataque, muda a forma como o time se comporta com e sem a bola. E quando a gente compara com Fernando, um jogador esforçado de entrega, mas que ofensivamente pouco agrega, a diferença se torna evidente. É como comparar uma lâmpada acesa com uma vela acesa. Ambas iluminam, mas em níveis completamente diferentes. Esquivel está vários degraus acima. Ele pensa o jogo como um meia, executa como um lateral moderno e joga com a frieza de um zagueiro experiente. E como dizem os velhos boleiros, jogada que começa bem, tende a terminar bem. E foi isso que vimos no segundo gol. Mais uma vez, tudo começa com um passe seguro de Esquivel. Ele recebe sob pressão, levanta a cabeça, não se desespera e entrega a bola com categoria para Patrick. A jogada flui. Toca daqui, devolve dali, até chegar nos pés de Renan Peixoto e Tevez, que constroem a finalização com frieza. Mas o que poucos enxergam é que o DNA da jogada estava lá atrás, com a calma de quem sabe o que está fazendo.
com a inteligência de quem lê o jogo antes mesmo da bola chegar. E essa é a diferença entre improviso e controle, entre reação e antecipação. Lucas Esquivel não foi um reforço contratado no mercado, mas, sem dúvidas, foi o maior reforço que o Atlético poderia receber nessa Série B. Mais do que um jogador, ele é uma peça estratégica, um catalisador, um ponto de equilíbrio tático. Ele transforma posse em oportunidade, defesa em construção, expectativa em realidade. O Atlético com Esquivel é outro time. É mais leve, mais vertical, mais perigoso nas transições. É um time que joga com mais confiança, com mais alternativas, com mais cabeça. Por isso, torcedor, valoriza esse momento. Valoriza esse jogador. Valoriza esse cara que voltou com humildade, com profissionalismo e com futebol para mudar o jogo. Porque se o Atlético quer voltar à Série A, não vai bastar garra e vontade. Vai precisar de cabeça pensante em campo. Vai precisar de Lucas Esquivel. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso furacão.